Bom, pessoal, então, dando continuidade, no assunto do módulo 4, nós vamos falar sobre o Triângulo do Fogo. O Triângulo do Fogo é uma matéria essencial para o brigadista, para compreender como que o fogo ele existe. O que nós precisamos para que nós possamos ter fogo. E o Triângulo do Fogo é exatamente isso. Então, eu vou dividir aqui a tela com vocês. Para que nós tenhamos fogo, é necessário que nós tenhamos oxigênio, calor e combustível. O que é esse calor que a gente comenta aqui? Esse calor é uma fonte de ignição. Qualquer fonte de ignição, uma chama aberta, um isqueiro, um fósforo, uma faísca. E nós precisamos do oxigênio, que nós vamos encontrar também com o nome de comburente. Existem outros tipos de comburente além do oxigênio, mas o oxigênio é o que nós encontramos com fartura aqui no nosso planeta, nessa atmosfera que vivemos. E também temos o calor, que é essa energia, que aí pode ser química, elétrica, mecânica, nuclear, que aumenta a temperatura, eleva a temperatura e gera uma centelha, uma fagulha. E o combustível? O combustível aqui, senhores, às vezes rola uma confusão, porque a gente tem a tendência de relacionar o combustível com etanol, metanol, gasolina, mas não é exatamente isso. Aqui é de forma mais genérica, então tudo que queima, papel, papelão, madeira, mesa, tudo aquilo que possa vir a queimar é o combustível. E para que eu tenha fogo, eu preciso ter esses três elementos, comburente, calor e combustível em conjunto. E um quarto elemento, que é a reação em cadeia. Então aqui nós vemos isso, o oxigênio, calor e combustível, temos fogo, e o quarto elemento, que poderíamos chamar aqui de reação em cadeia, tá bom? Sempre que você vê esse símbolo aqui na apresentação, esse vídeo, deixa eu sair daqui, ó. Como é que eu faço? Para cá, ó. Aqui, você vai se ver que temos um vídeo a respeito desse assunto no módulo. Então são vários vídeos, temos aqui a apresentação, a videoaula e outros vídeos complementares para facilitar e enriquecer o treinamento e ficar bem fácil da gente compreender o assunto, tá bom? Não deixe de ver os vídeos também. E aí nós temos aqui o tetraedro do fogo, nada mais é do que o triângulo do fogo, considerando agora também a reação em cadeia como quarto elemento, então em vez de triângulo nós temos o tetraedro do fogo. Não muda nada, é apenas uma questão conceitual, o combustível, comburente, calor, reação química em cadeia ou reação em cadeia, mas é a mesma coisa. Você pode encontrar em literaturas falando triângulo do fogo, outros lugares tetraedro do fogo, já vi lugares que está quadrado do fogo, mas basicamente é a mesma coisa, comburente, calor e combustível. E o quarto, a reação em cadeia. Nós temos também aqui os tipos de combustível. Então nós temos os combustíveis que são sólidos, material como papel, papelão, entre outros. Nós temos os líquidos, que são etanol, gasolina, querosene de aviação, bastante comum esse tipo de incêndio, como nós vimos aqui, em locais como bases de combustível, por exemplo. E aqui nós temos os gasosos, ou um incêndio ocasionado por um vazamento de gás, por exemplo. Então, os três tipos de combustível: sólido, líquido e gasoso. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O que é o combustível sólido? São materiais que queimam em superfície e também profundidade, e eles deixam resíduos. Aqui tem alguns exemplos: madeira, borracha, tecido, algodão, plástico, papéis, folhas e outros. Aqui nós temos os líquidos, dei alguns exemplos. A característica deles: queimam em superfície e não queimam em profundidade. Ele pega fogo somente ali na parte superior. O que queima de fato não é o líquido, mas é o gás que desprende dele. Diesel, etanol e gasolina são exemplos desse tipo de combustível. Gasoso são materiais com características de queima em superfície e não deixam resíduos. GLP, GNV são os exemplos que a gente usou aqui. Acetileno, entre outros que você pode ter, inclusive aí na sua planta, na empresa que você trabalha. E aí nós vamos num ponto bem legal, bastante interessante, que gera muita dúvida, que são os pontos de temperatura. Nós vamos primeiro falar do ponto de Fugor. O que é o ponto de Fugor? Temperatura mínima, onde um material combustível começa a desprender gases. Falamos há pouco
que o líquido, na verdade, ele não queima. O que queima é o gás que desprende dele. Nessa imagem, uma imagem bem legal, né? Bem bacana, dá para a gente ver aqui, ó, né? Esse material se desprendendo do líquido, e é isso aqui que queima, né? Esse material combustível que está aqui, ó, que é um gás, né? São os gases, os vapores inflamáveis, e é isso aqui que queima. Teremos alguns vídeos lá também na plataforma para você compreender melhor esse fenômeno, e o nome dele é ponto de Fugor. Temperatura mínima onde um material combustível começa a desprender gases ou vapores inflamáveis. Com fonte externa de calor, inflama-se, porém, quando a fonte é retirada, a chama se apaga. Esse ponto de Fugor ainda não é possível manter o fogo aceso. Como imagine que tivesse lá um recipiente com um produto, um líquido, né, um combustível, ele começa a prender os gases, você risca um fósforo, ele pega fogo, quando você tira o fósforo, ele apaga. Esse é o exemplo, ponto de Fugor. Quando você acender e ele não apagar, você chegou no ponto de combustão. Isso pode vir na sequência, por quê? Às vezes você está no ponto de Fugor, acende um isqueiro, um fósforo, né, o calor ali que você precisa, e automaticamente ele eleva a temperatura e aí ele chega no ponto de combustão e não apaga mais. Então, o ponto de combustão é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases combustíveis que, combinados com oxigênio do ar, em contato com a chama ou centelha, né, agente ígneo externa, se inflamam e mantêm-se queimando, mesmo com a retirada do agente ígneo, face a quantidade de vapores liberados àquela temperatura, bem como o aumento de temperatura provocado pela queima. Bom, o que nós vemos aqui? A diferença entre ponto de Fugor e ponto de combustão. Vamos pegar de forma prática. Aqui, né, na literatura fica complexo, mas é simples. Colocou fogo, tirou, apagou, ponto de Fugor. Colocou fogo, tirou, manteve queimando, ponto de combustão. É isso. Bem simples. E temos um terceiro ponto, que é o ponto de ignição. Temperatura de autoignição, ponto de autoignição ou ainda simplesmente ponto de ignição. O que seria isso? É a temperatura aonde o produto ele se inflama sem a necessidade de uma chama de calor externa. Você não precisa de um isqueiro, de um fósforo, de uma chama aberta. Ele vai aquecer tanto que ele entra em ignição. Vamos dar um exemplo? Eu tenho um produto, pego esse produto, esse líquido, está no recipiente, coloco esse recipiente num banho-maria e começa a aquecer. Vai chegar um momento que vai estar tão alta a temperatura que ele vai, ignar. Ponto de ignição. Eu não precisei de uma chama externa, ele já pegou fogo. Esse é o ponto de ignição. Onde vemos muito isso? Nós vemos bastante isso em incêndios envolvendo líquidos, base de combustível. Por exemplo, um tanque pega fogo, o tanque vizinho, você tem que ficar resfriando ele o tempo todo para que ele não chegue no ponto de ignição e venha a explodir. Então esse é um bom exemplo de ponto de ignição, teremos vídeos sobre ele também. Combustíveis, muito inflamável, quando o ponto ou a temperatura de inflamação é igual ou inferior a 25 graus. Então está dando uma referência para nós aqui. Quando a temperatura de inflamação inferior a 25 graus, estamos falando de um líquido bastante inflamável, né? Inflamável, se o ponto de temperatura de inflamação está entre 25 e 65. Não inflamável, quando o ponto de inflamação é superior a 65 e por isso só libertam vapores quando sujeitos à ação de uma fonte de calor. Todos os produtos líquidos eles possuem um ponto de Fugor, os produtos inflamáveis, né? E existe uma separação entre inflamáveis e combustíveis, que a gente precisa entender isso também. A NR20, que é uma norma que fala sobre esse tema, ela que dá essa diretriz para a gente. Quando o ponto de Fugor é inferior a 65, falamos que é inflamável. Quando o ponto de Fugor é superior a 65, falamos que ele é combustível. E isso está lá dentro da NR20. E aqui voltando, então aqui esse era o slide que eu estava olhando, que eu achei que eu estava apresentando para vocês, mas estava aqui na tela grande, na tela cheia, mas está aqui. E aqui nós falamos de limite de inflamabilidade. O que é um limite de inflamabilidade? Vamos entender que nós temos dois momentos aqui, o LI, limite inferior de inflamabilidade, e o LSI, limite superior
de inflamabilidade. O que seria isso na prática? Limite inferior de inflamabilidade é aquele limite no qual tem pouco gás, pouco produto, pouco combustível. Então, o meu limite de inflamabilidade, limite inferior, eu precisaria de mais desse produto para ele inflamar. Limite superior, eu tenho um excesso desse produto. Eu tenho tanto produto que eu não tenho oxigênio, então ele não inflama. Essa seria uma grande diferença aí fácil para a gente entender, tá? Essa seria a ideia. Então, separando aí os dois, limite inferior, limite superior. Aqui no quadro, a gente pode perceber isso com facilidade. Então, aqui nós temos um produto, tá? Produto X, mistura ideal. Aqui, ó, é onde seria o triângulo do fogo perfeito, mistura ideal. Oxigênio em concentrações ideais, produto, combustível em concentração ideal e uma fonte de ignição. Pronto, triângulo do fogo. Mistura pobre, pouco combustível. Mistura rica, muito combustível, automaticamente pouco oxigênio. Todos os produtos eles possuem limites inferiores e superiores de inflamabilidade. E esses valores são divergentes entre produtos, não são iguais. Então, se você pegar um hexano, ele tem um valor. Se você pegar o butano, ele tem um valor diferente. Então, é importante você conhecer isso, entender como é que esse limite inferior e superior de inflamabilidade funciona dos produtos que você atua, os produtos que você encontra na sua empresa. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um gás aqui X e o limite inferior de inflamabilidade dele é 20%. Então, quando eu tenho 20% desse produto no ambiente, ele vai inflamar. Então, eu já tenho que estar monitorando ali com o multigás, né? A gente faz muito uso desse tipo de equipamento. Atividade de espaço confinado, atividade que envolve trabalho quente, solda, corte com lixadeira. É importante a gente ter esse equipamento para medir o limite inferior de inflamabilidade e garantir que para aquele produto eu esteja trabalhando com o limite inferior ao ponto que ele entraria em combustão. Um outro exemplo aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, que está o termo em inglês, né? Limite inferior de explosividade, que é o LEO. O que é o LEO? Low Explosive Limit. Ou limite superior de explosividade, Upper Explosive Limit. Mas aqui simplesmente muda a nomenclatura, estamos falando da mesma coisa. O que ele está mostrando aqui para a gente? Notem que aqui está o 0 e aqui está 15. Esse produto que ele está dando de exemplo, qual que é o limite inferior de inflamabilidade dele? A partir de 5% ele se torna inflamável. Só que a partir de 15% ele já não é mais inflamável. Então o range, a faixa na qual ele é inflamável, é uma faixa curta, relativamente curta. Então é isso que a gente precisa entender aí de limite inferior e superior de inflamabilidade. Teremos outros vídeos lá também para esclarecer um pouco melhor ainda, para esclarecer melhor ainda esse ponto. Ar atmosférico. O que é o ar atmosférico? Eu sempre brinco nos treinamentos. O que nós respiramos? O pessoal fala oxigênio. Na verdade não. Nós respiramos ar. Ar em qual concentração? 78 de nitrogênio, 21 de oxigênio e 1% de outros gases. É isso que nós encontramos na atmosfera. Daí, podemos dizer que o componente que nós temos com maior facilidade, que encontramos com maior facilidade, é o oxigênio. O oxigênio é um importante elemento para alimentar o fogo. Quanto mais oxigênio, maior a inflamabilidade do material combustível. E temos um exemplo, de 16% a 21% combustível, a combustão de oxigênio, a combustão é rica. Então, você vai ter uma brasa, como nós estamos vendo aqui, é bastante eficiente. De 8 a 16%, combustão pobre, não há chamas completa. Então, começa a apagar já o incêndio. E aí, de 0 a 8, não teremos fogo, porque o componente ofertado é pouco. Aqui nessa brincadeira da vela, você já deve ter feito isso alguma vez aí na vida, nós temos um exemplo onde nós conseguimos perceber com facilidade a necessidade do oxigênio para que tenhamos o fogo. Você acende a vela, cobre com um copo, consome o oxigênio que tem dentro desse copo, abaixa a concentração, o fogo é extinto. Explosão. Aqui nós vamos esclarecer o que é isso, né? O que é uma explosão? Queima rápida do combustível, liberando energia e deslocamento de ar de maneira rápida. Então, a explosão, que a gente sabe o que é, né, o fenômeno, aqui a gente tem ela de uma forma mais, vamos dizer, da maneira que a literatura coloca, né? Então, a terminologia. O que é explosão? Queima rápido de combustível, liberando energia e deslocamento de ar de maneira rápida. E os fenômenos que a gente comentou lá atrás,
vamos esclarecer eles agora. Flashover, o calor da combustão poderá aquecer gradualmente todos os materiais combustíveis presentes no ambiente e fazer com que eles alcancem simultaneamente o seu ponto de ignição, produzindo a queima instantânea e comitantemente desses materiais. Ou seja, a gente está aquecendo aquele ambiente, queimando os materiais ali e a temperatura vai se elevando a chegar um momento que todo o material, todos os combustíveis, eles vão chegar no ponto de ignição no mesmo momento. Automaticamente, um incêndio que na verdade era pequeno vai se tornar grande, porque todo o material que está no ambiente vai pegar fogo, pum, rapidamente. Flashover. Temos vídeos também, fica facinho de entender isso. Vai ser bem legal. E o backdraft é a diminuição da oferta de oxigênio, limitação de ventilação. O que é esse fato aqui? Como que acontece um backdraft? Você tem um incêndio acontecendo dentro de uma sala, essa porta aqui está fechada, né? Igual eu estou no escritório aqui, fecho a porta, o incêndio está acontecendo aqui, consome o oxigênio desse ambiente, o fogo vai regredir. Quando a porta for aberta, quando uma janela for aberta, o fogo vai voltar com uma violência muito grande. Esse é o fenômeno do backdraft. Veremos exemplos também. Aqui um exemplo do backdraft, mas aqui a imagem não é tão legal de ver, mas você pode notar que está fechada a porta aqui, né, do container. Na medida que essa porta ela é aberta, o fogo, pum, volta a acontecer. Por quê? Houve um enriquecimento de oxigênio, o oxigênio começou a entrar novamente no ambiente. Aonde acontece o flashover e o backdraft? Quais são as temperaturas que isso ocorre? Tá? Então, quando a gente pega na temperatura, a gente vê o fogo crescendo aqui, ó. O fogo estágio de crescimento, início do incêndio. Aqui ocorre o flashover. Fogo estágio completamente desenvolvido, começa a reduzir, começa a querer controlar, baixar. Quando a gente chega mais ou menos aqui, eu tenho o backdraft acontecendo, fogo em estágio em declínio, tá bom? Vamos ver os vídeos depois, vai ficar bem legal a gente entender isso. E para fechar esse tema, esse módulo, propagação do fogo, esses fenômenos, né, backdraft, flashover, a gente falamos aqui também do boil-over. O que é o boil-over? Rápida expansão de água. O que acontece aqui? A água, ela foi parar aqui no fundo do tanque. Mas por que essa água foi parar aí? Combate a incêndio. Então está tendo um incêndio, combate a incêndio, começa a jogar espuma, o LGE, acaba indo água para o fundo desse tanque, essa água acumula no fundo do tanque, vai acontecer que essa água ela vai atingir a temperatura dela de ebulição, geralmente 100 graus, e a hora que ela começar a entrar em ebulição, o produto que está aqui em cima, pum, vai sair do recipiente, que no caso é um tanque, então dá para imaginar o tamanho, né, da ocorrência. Vai formar o quê? Uma piscina de fogo, que inclusive também é um outro fenômeno conhecido. Então esses são exemplos que nós temos aqui. Por que a água vai para baixo? Porque geralmente são produtos menos densos do que a água. Então a água vai parar lá no fundo. A imagem aqui fica claro isso, né? Então é isso. Aqui nós fechamos o módulo 4 nas videoaulas. Você vai ter os vídeos para você como complemento para esclarecer melhor esses pontos. Nada melhor do que visual, né? Ver esses vídeos, ver os fenômenos acontecendo, tá bom? E aí a gente já volta e já se encontra no módulo 5, tá bom? Um abraço!